Quem já fez o planejamento de comunicação para campanha vai notar grandes diferenças, até porque campanha eu tenho tempo determinado e eu tenho fases específicas de cada tempo. Agora não, quando é mandato, não tem mais isso. O meu tempo vai até mais ou menos ali, final de maio. E não tem muitas fases, nós não temos landmarks, nós não temos... a gente tem que criar momentos de fala, o que é muito diferente. Hoje eu vou focar em planejamento de comunicação, o que não necessariamente quer dizer apenas ações de comunicação. Então, quando a gente resolve fazer, por exemplo, vamos fazer um seminário, não é uma ação de comunicação como as pessoas estão acostumadas a entender, mas ele faz parte da comunicação de um conceito. Principalmente agora, nós estamos vivendo um momento da política extremamente conturbado e boa parte está confundindo a comunicação com um reality show. Como sobreviver à era do reality show? Porque se cada político resolver fazer da sua vida um reality show, eles vão ficar muito chatos também. Nós vivemos hoje a sociedade do espetáculo. De um tempo para cá, a política vem se tornando cada vez mais espetacular, é aquilo que salta aos olhos, e cada vez menos ideológico. Porque as ideias de alguém, elas são sempre positivas para outros. Se você começar a entrar no mérito de julgar a ideia dele, você está cometendo um erro grave. Se vocês puderam observar na eleição presidencial, né, o Bolsonaro ele manteve a ideia dele o tempo todo. Você pode achar ruim a ideia dele. Não é você que vai votar, isso não é um problema. Mas aquela ideia, ela faz parte de uma construção de tempo. Desde 2011, o candidato fala a mesma coisa. E aí alguém sempre fala, mas ele fala muita bobagem. Pra gente? Pra quem falou. Mas tem um público. E aí quando você pulveriza o voto, as ideias que são polarizantes crescem. E acontece a cultura, né, do espetáculo. E aí agora nós tivemos mais um culto da emoção, que é o resgate aos valores. É isso que foi essa campanha presidencial, resgate aos valores. Nós estamos resgatando os valores da família e tudo mais. Que está numa lógica diferente um pouquinho do que nós vemos na social-democracia. Então nós tivemos agora uma mudança drástica no rumo ideológico do país. Nós passamos a ser mais conservadores. Por que isso é importante, porque eu estou falando agora? Porque, claro, você vai fazer um planejamento de comunicação de mandato, você tem que olhar para o povo e saber o que o povo está pensando. O povo está de olho na volta de valores. Então, quando você for fazer seu plano, pense nisso. Não queira você ser o liberal quando está todo mundo dançando, né, o conservador. Mas e se eu tiver o meu cliente liberal? Aí você vai ter que fazer uma construção muito grande que o liberal é a contraposição a esse modelo conservador. Para que ele tenha, no mínimo, lá na frente, uma base fiel. Eu trouxe para vocês um desenho de storytelling, né? Mas como eu sei que ele está meio confuso, aí a gente está colocando o material, a tradução dele e uma melhor organização. A gente transformou aqui, esse daqui é um gráfico definitivo, adoro isso, da estrutura de história de Robert Carlson, em 2015. Aqui ele pegou um monte de redatores e colocou o storytelling como cada um separa. Por que a gente está falando disso? A gente está falando de construção de reputação, estamos falando de mensagem única. Então, como é que você deve estruturar sua comunicação? Com storytelling. Você tem os 3 atos, ato 1, ato 2A, ato 2B e ato 3, né, que é a apresentação, é o desenvolvimento e a conclusão. Isso é padrão em storytelling. Todo filme é assim. Todo filme é a mesma coisa. Então, o que era o Homem-Aranha? O Homem-Aranha era um molequinho chato que estava lá num dia, foi picado por uma aranha radioativa. Aí ele voltou para casa, teve um monte de coisa que as pessoas confundiam com puberdade, mas não, ali era uma transformação. Ali ele está virando
um super-herói. Mas aí ele começou a ter grandes poderes, grandes responsabilidades e começou a ver, opa, eu já sou um jovenzinho, eu tenho realmente grandes responsabilidades. E aí, quando termina o filme do Homem-Aranha, ele não é mais um menininho, ele é um herói. Isso acontece com todo mundo, todo grande blockbuster, tirando às vezes os filmes que a Maíra me faz assistir, que não tem fim. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas assim, eu detesto filme que não tem fim. É porque eu gosto de blockbuster, porque eles acabam, né? Sempre acontece um negócio ali e acaba. Os que ela me faz ver, esses alemães, austríacos, eles não têm fim. Tipo, acaba o filme e eu fico pensando se faltou dinheiro. Por que não filmaram o fim? Aí, obviamente, não são só alemães e austríacos, tem outros também, né? Bom, então, normalmente o storytelling é composto por esses 3 atos aqui. Ah, professor, mas isso é cinema. Não, isso não é cinema. Isso é mensagem. Então, quando eu vou propor a apresentação de um projeto de lei, eu tô aqui, no ato 1. No ato 1 é um dia comum, né? A gente sempre fala, você começa uma história num dia comum. Então eu estava lá no meu gabinete, tranquilamente, quando recebi uma pessoa que fez uma ponderação e daí surgiu a ideia para esse projeto. Então eu estava num dia comum. A história sempre começa num dia comum. Não é? Eu estava no alto do Everest escalando pela 24ª vez, né? E aí dali eu tive uma ideia. Não, dia comum. Aí tem aqui, ó, chamado comum, aventura pelo mundo, recusa do chamado. Você, não, eu não sirvo para isso. Isso aqui é o Luciano Huck, tá? Caso vocês não tenham percebido. Luciano Huck, seja candidato, o mundo quer você. Aí ele pensa, não, eu preciso conversar com a minha família. É claro, porque eu tenho que mostrar que eu sou família. Aí eu venho a recusa do chamado. Ele já fez a recusa do chamado. Depois tem encontrando o mentor. Aí ele vai falar com Fernando Henrique. Então assim, essa é a construção, vai por mim. Eu sempre falo, candidato não é candidato dele, é candidato do todo, né? Então, se você falar, eu sou candidato para sua família, você perdeu o voto de todo mundo. É o contrário. Olha, pessoal, eu estou aqui pensando, eu recebi uma proposta, mas não sei, sabe como é política, né? Não sei se eu topo. E aí você tem que ter aqueles combinados ali que vão bater palma quando você falar que você vai ser candidato. É normal. Então, isso aqui, ó, recusa o chamado. Então, eu estou pensando na proposta de ser candidato, mas eu acho que não vai dar pé, não. Aí vem o mentor e fala, não, você precisa fazer isso por nós. Isso é normal. Isso, cada roteirista tem o seu jeito de contar essa história. Mas o que é importante? Que ela tenha atos, tá vendo? Sempre tem atos. Tum. Quando vocês forem fazer planejamento, pensem em atos. Não pensa numa coisa só. Porque muita gente faz isso. O cara vai lá, teve uma ideia legal pra caramba, destinou uma emenda, aí ele mata aquela história num ato só. Aquilo era para ser fatiado, gente. Eu não preciso contar a história toda de uma vez. Componentes eleitorais. Isso é importante. Como é que você vai planejar um mandato sem saber de onde você está partindo e para onde você quer ir? Porque assim, o mandato tem que ter objetivo. Então a primeira coisa é entender o componente eleitoral do mandatário. Então isso aqui foi um jeito de sistematizar as coisas para vocês. O Kotler tá certo, todo mundo tá certo. Mas aí eu falei, peraí, para política, como é que eu vou fazer para sistematizar? Componente eleitoral, que é como o político chegou lá. Eu dividi, para o melhor entendimento, se ele é um temático, ou seja, ele fala de saúde, educação, religião, forças armadas, tudo isso é temático. Então, assim, ele chegou, é o componente eleitoral, não estou dizendo que é o componente de mandato. Separem as coisas. Ele foi eleito por quê? Porque ele é temático, porque ele é regional, porque ele é um herdeiro político ou porque ele é midiático. Podem fazer qualquer exercício aí, com qualquer candidato, qualquer político. Passei umas horas nesse negócio aqui. Só tem 4. É isso aí. Não tem outro caminho. Ele não parou ali. Pode mudar, né?
podem mudar. Não, ele pode mudar, ele pode ser eleito por um item e depois pelo outro. Ele pode ser duas coisas? Pode. Mas geralmente, predominantemente, ele é uma. Então, sei lá, falem qualquer nome aí de político. Vitorino, por exemplo, a Dilma e o Haddad são herdeiros Dilma e Haddad são herdeiros. São herdeiros porque eles têm apoio de outros políticos, mas aí você é sacana, você pegou os dois postes, né, pra falar. Dilma e Haddad... Não, ó, o Frota é midiático. Totalmente midiático. Né? O Lula, temático. Lula foi temático a vida toda pelo poder aos mais pobres, aos necessitados. Esse é temático. Regional, são caras que são muito apegados ali. Eu pego sei lá, aqui em São Paulo, o deputado Rodrigo Garcia. É um cara regional. E olha que ele se esforça para ser temático, mas é regional. O Dória é midiático. Então, assim, ficou claro as segmentações? A gente pode falar disso o dia todo, entendeu?